importante e que cada um tem a sua contribuição, né, daquilo que conhece e que pratica para a gente avançar a nossa democracia debilitada. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado, Marcos Salan. Obrigado por ter aceito o convite, professor Rubens Pinto. Eu agradeço também a todos que estão acompanhando essa live do nosso programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais. Bem, a fala de hoje, muitos podem ter imaginado que eu iria apresentar ao lado do professor Rubens uma mesa sobre debate sobre protofascismo. Contudo, o objetivo era apenas apresentar o professor Rubens Pinto Lira para aqueles que ainda não o conhecem, falar um pouquinho sobre sua trajetória intelectual e sobre os trabalhos que ele vem desenvolvendo nas pesquisas mais atuais, que redundaram em uma série de artigos que vêm sendo publicados pela mídia e particularmente no site A Terra é Redonda e que vem gerando bastante discussão. Então a ideia era montar esse seminário visando dar oportunidade para o professor Rubens de apresentar as ideias que foram publicadas no artigo O Protofascismo Brasileiro, publicado no site A Terra Redonda, e eu vou aproveitar o ensejo para colocar no link o link desse artigo e do mais recente artigo do professor no chat. Então, todos os que quiserem acompanhar a íntegra dos dois últimos artigos do professor Rubens Pinto Lira no site A Terra é Redonda podem entrar no chat e linkarem. Tá? Então, a ideia dessa mesa é exatamente trabalhar um tema que voltou com força total, e não poderia ser diferente, no debate intelectual e no debate político. Há, sem dúvida, nos últimos anos, a retomada de um debate que, durante décadas, ficou afastado em face do avanço da democracia no âmbito ocidental e que agora volta à baila a partir da emergência de governos autoritários, de líderes autocráticos, de movimentos de intolerância pelo mundo todo. E, nesse debate, uma série de conceitos vêm sendo retomados para tentar entender a crise das democracias contemporâneas. Entre esses conceitos, os conceitos como autoritarismo, totalitarismo, populismo, bonapartismo e fascismo são conceitos que estão na ordem do dia e vêm sendo bastante discutidos, tanto na órbita de um debate mais acadêmico, histórico e conceitual, quanto também no dia a dia das disputas intestinas entre as esquerdas no país e frente à escalada autoritária que vem representando o governo de Jair Bolsonaro. Particularmente nos últimos dias, as claras manifestações antifascistas que ocorreram no país e acabaram gerando uma onda no âmbito das redes sociais com uma característica antifascista, ajudam a compreender a retomada desse debate na órbita também da academia, ou seja, a academia está dialogando com a realidade de revivescência de experiências autocráticas, intolerantes, marcadas por um discurso anti-iluminista, um discurso antipopular, contrário à democracia, contrário à ordem liberal construída desde pelo menos o século XVIII, e nesse aspecto o professor Rubens Pinto Lira vem sendo bastante atento, né, destacando particularmente algumas facetas que a grande mídia vem deixando um pouco de lado, entre outras questões, fazendo estudos que visam trabalhar na fronteira entre a ciência política, a sociologia e a psicanálise e a psicologia social. Um esforço que outros intérpretes, a partir dos anos 40, dos anos 50, amparados em grande medida pelas obras do Freud, vão procurar fazer tanto na escola de Frankfurt quanto na vertente revolucionária, por exemplo, de Wilhelm Reich, que vai procurar entender o fascismo, a mobilização das massas, o discurso do ódio, da intolerância e as questões religiosas envolvendo a atividade regular
e autocrática do poder, dizem respeito não apenas à questão social, mas também envolvem questões de ordem da psicologia social. E o professor Rubens vem trabalhando bastante com essa fronteira, né? Eu lembro que algumas questões que o velho Theodor Adorno colocava nos anos 50, quando ele falava, amparado na teoria freudiana, sobre a personalidade autoritária, em obra clássica, publicada em língua portuguesa apenas no final do ano passado, a personalidade autoritária, o Adorno, ao definir as características que ele qualificaria como escala F, a escala do fascismo, ele indicava, por exemplo, entre outras características, eu elenquei aqui, um minuto só. Ele elencava, entre outras características, a predisposição a discriminar, a idealização do grupo e de seu líder e a projeção negativa aos quais esses grupos se contra-identificam, as características de pensamento autoritário derivadas de motes psicossociais e o funcionamento dessas na estrutura da personalidade, as variações tipológicas da síndrome autoritária, a expressão dos preconceitos na dinâmica psicológica, a adesão motivada principalmente não pela despolitização do povo, mas pela identificação, pela atração exercida pelo discurso fascista, a abdicação de um discurso lógico e argumentativo, o apelo à irracionalidade, o racismo, o patriarcalismo, a verdade não entendida como eficaz para alterar os comportamentos, por isso apela-se à inverdade, o que ele chama de inverdade manifesta, né? A crítica ideológica irracional perde sentido nesse aspecto, a fé, assim como a mentira, exerce importância para a segurança psicológica, o preconceito contra os grupos minoritários é fundamental para construir os inimigos de plantão, né? Há uma obediência e respeito à autoridade, que é o principal sentido verificado para a educação das crianças e dos jovens, né? O ensino militar propugnado por Bolsonaro é a própria expressão disso, né? Os homens, sob a escala F, a escala do fascismo, o homem de negócios e o industrial seriam mais importantes do que os artistas e professores que são perseguidos e vilipendiados. Há uma divisão na sociedade entre fracos e fortes, inimigos e amigos, nós e eles, né? Coisa que está bastante patente também em uma série de publicações como a de Jason Stanley, bastante recentes. Né? Há uma projetividade, há uma preocupação excessiva com o comportamento sexual das pessoas, uma submissão à autoridade, um descarrego de agressividade nos mais fracos, uma paranoia, uma idealização do líder. E se nós olharmos um outro referencial que também vai procurar caracterizar o fascismo, que é utilizado pelo professor Rubens em algumas passagens do seu texto, como o do Humberto Eco, no Urfascismo ou Fascismo Eterno, nós vamos ver outras características, como a fixação nas questões sexuais, o machismo, a homofobia, a intolerância crítica, o ataque à ciência, o ataque às artes, a aversão a toda forma de diversidade, o racismo, o apelo às classes médias frustradas, a obsessão conspiracional, né, sempre a conspiração ou nacional ou internacional, a xenofobia, né, a retórica contra inimigos que são ao mesmo tempo vistos como fortes e por isso precisam ser combatidos, e fracos, né, o elitismo, o militarismo, o desprezo pelas minorias, o culto ao heroísmo, ao mito, o culto da morte, a morte é entendida como ruim, mas necessária, né? O culto à tradição, o pensamento contra-reformado, contrário a todos os princípios emanados da Revolução Francesa, a defesa do livre mercado, o controle da educação, a recusa dos valores da modernidade, embora com aceitação plena das tecnologias mais modernas, o anti-iluminismo, a cultura e o pensamento crítico colocados como suspeitos e como criminosos, a debilidade filosófica, ideológica e doutrinária desses grupos fascistas,
a oposição e deslegitimação dos poderes do Estado democrático de direito, particularmente do parlamento, né? O uso de um léxico pobre, de uma sintaxe elementar, como se fosse um talk show popular, né? E o que expressaria o que o Humberto Eco chama de populismo qualitativo, que seria a resposta emocional de um grupo tomada como voz do povo. Né? Se nós olharmos todas as propagandas do governo federal, nós vemos o Bolsonaro se colocando como a voz do povo. Né? Isso é reiterado. Né? É como o que o Humberto Eco chamaria de populismo de TV, ou populismo de internet. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de dois pequenos referenciais numa miríade enorme de intérpretes que analisaram o fascismo, seus fenômenos históricos e também o fascismo como conceito. E aí nós temos, em geral, dois campos. Um campo dos que acreditam que o fascismo só pode ser entendido como uma categoria histórica e, por isso, circunscrito aos anos 20, 30, naquele ambiente de disputa imperialista em face da transformação do capitalismo industrial em um capitalismo monopolista, e, portanto, o fascismo só poderia ser pensado dentro daqueles marcos e daquele período histórico, não poderia ser pensado para fora daquela circunstância. E há outro campo de intérpretes que acreditam que o fascismo deve ser pensado enquanto um conceito, e por isso com expressividade heurística, universal e atemporal. E, portanto, poderíamos observar, apesar dos condicionantes circunstanciais e históricos, o fascismo se desenvolver em realidades bastante diversas. Daí que os pressupostos históricos e estruturais não seriam condicionantes da possibilidade de ocorrência ou revivescência de alguma modalidade de fascismo. Óbvio que nunca o fascismo vai se expressar da mesma maneira em todos os lugares, assim como também jamais se expressou da mesma maneira na Itália e na Alemanha nazista. Por isso, é preciso pensar a partir de um conceito que seja capaz de explicar as relações políticas e de dominação, a crise do capitalismo, a crise de hegemonia, em face das circunstâncias dadas em cada momento e em cada país, que reflete também circunstâncias históricas e estruturais próprias. Daí que há todo um debate que é retomado, que é um debate que ganhou muita força nos anos 40, nos anos 50, que perdeu a atividade nos anos seguintes e depois voltaria a tomar a atenção dos intérpretes nos anos 70 com a emergência das ditaduras militares na América Latina. Com a redemocratização, o debate sobre fascismo saiu da pauta e agora volta com força total. E daí uma avalanche de publicações internacionais que vem tratando do fascismo ao observar a crise das democracias e a emergência de aspirantes a autocratas ou de autocratas que foram eleitos através dos instrumentos democráticos do sufrágio, de forma que a democracia procedimental poderia estar produzindo a morte dela própria, permitindo a emergência ao poder de líderes, governos, partidos, movimentos, ideologias fascistas, autoritárias, autocráticas, abrindo caminho para toda forma de intolerância, nacionalismo exacerbado e xenofobia. Bem, feito esse longo preâmbulo, eu gostaria de passar a palavra para quem realmente entende do assunto, que é o professor Rubens Pinto Lira. Mas antes de passar para o professor, eu quero fazer uma rápida apresentação da trajetória política e intelectual do professor Rubens Pinto Lira. Em primeiro lugar, é importante destacar que é preciso, sempre quando se fala do professor Rubens, fala não só da sua atividade intelectual, mas também da sua atividade política, porque ele sempre foi um intelectual público que conectou a reflexão com a ação numa praxis, sempre visando a transformação social. Desde a mais tenra juventude, quando ele estudou no Liceu Paraibano, e ali organizou o germe do que seria o movimento estudantil na Paraíba. Foi um líder estudantil muito ativo, participava dos debates da época, inclusive junto à imprensa. Seus primeiros artigos foram publicados ainda muito jovem, quando ele ainda estava no Grêmio lá do Liceu. Depois entrou na luta democrática contra a ditadura e foi fortemente perseguido. Por anos, por décadas, foi perseguido, o que o levou para o exílio,
e na França vai fazer a continuidade dos seus estudos acadêmicos e vai se doutorar em ciência política e direito na Universidade de Nancy, né, na França, com um trabalho excelente, que inclusive todos podem encontrar na Amazon. É um trabalho que até hoje tem repercussão, né, está aqui, depois eu vou passar pelo chat todas as informações do trabalho de doutorado do professor Rubens. É um trabalho sobre a esquerda comunista francesa, sobre o Partido Comunista Francês e as crises que vivenciara naqueles momentos mais duros em que aqui no Brasil tinha ditadura e o professor estava distante do nosso país. E depois de um longo exílio, o professor voltou para o Brasil e, com muita dificuldade, ainda sob perseguições, vai acabar se integrando aos quadros da Universidade Federal da Paraíba, e será na Universidade Federal da Paraíba que ele retomará a sua atividade de militância à frente da Associação de Docentes e, mais tarde, como um dos mais importantes nomes, pois fundador da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, o ANDES. É uma importante instituição, fundamental para a organização dos trabalhadores docentes das universidades brasileiras. Rubens Pinto Lira foi um dos artífices, um dos arquitetos da Andes, e essa participação foi muito importante. Mas o professor Rubens tem também uma larga produção acadêmica, né? Participou de diversas importantes associações de pesquisa, tem muitos artigos publicados. Os livros, eu mesmo tenho alguns dos livros, só alguns dos livros do professor Rubens, que ocupam praticamente uma prateleira inteira da minha biblioteca, né? E aí eu gostaria de destacar especialmente alguns dos últimos livros que o professor publicou, entre eles Estado e Cidadania de Maquiavel, A Democracia Participativa, vamos lá, um livro que eu tive o privilégio de fazer o prefácio, que é Teoria Política e Realidade Brasileira, e o último livro do professor Rubens, que é Jornalismo e Cidadania, Reflexões sobre a Atualidade Social e Política, e ainda Conjuntura Social e Política. Né? Eu fiz apenas uma apresentação das últimas publicações do professor Rubens em livro, mas ele não para. O professor Rubens é uma máquina de produção. Então, ele o tempo todo vem produzindo artigos para diversos veículos e ganhou muita notoriedade, especialmente esses dois últimos artigos publicados no site A Terra é Redonda, no primeiro dos quais em que ele destaca especialmente o debate sobre o protofascismo brasileiro. É importante ainda, finalmente, lembrar que o professor Rubens teve também uma importante trajetória na construção dos mecanismos de controle que emergiram da Constituição de 88 e vão redundar nas modernas ouvidorias das instituições públicas. Ele foi ouvidor da UFPB e talvez seja um dos maiores conhecedores do movimento que levou à construção do modelo de ouvidoria que hoje serve de paradigma para essas instituições de controle no Brasil, fundamentais para o exercício democrático das atividades de Estado. Bem, eu passo então a palavra ao professor Rubens Pinto Lira, professor emérito da Universidade Federal da Paraíba. É uma posição de destaque bastante grande. São pouquíssimos os professores eméritos na história da Universidade Federal da Paraíba, um título que é conferido apenas àquele que dispõe, né, do reconhecimento público da sua atividade, da sua contribuição excepcional para o desenvolvimento da universidade, do Estado e do país. Por isso, é um prazer estar aqui com o professor Rubens e espero que vocês aproveitem ao máximo essa fonte inesgotável de conhecimento que é o professor Rubens Pinto Lira. É com você, professor. Bom, eu me sinto
positivamente intimidado, se é que essas duas palavras podem se combinar, com uma brilhante e generosa, não sei qual das duas mais, a apresentação do professor Artigas. Vocês conhecem as duas coisas, a sua generalidade e o seu brilhantismo. Por isso, eu me colocarei, vocês também me colocarão numa proporção e numa dimensão mais modesta. Entretanto, em uma coisa talvez possa plenamente ser considerada, as outras têm que se descontar a generalidade do professor Artigo. De fato, eu tenho me empenhado muito, tirado leite de pedra das minhas ações, das minhas potencialidades, e isso há muito tempo, para poder contribuir, né, com essas minhas gotas d'água para o debate sobre socialismo, democracia, e agora para a questão central das características do regime, das características do governo brasileiro, de sua ideologia, de suas propostas. Bom, então eu gostaria de abordar o tema, começar a abordar o tema, o fascismo brasileiro. Aliás, o fascismo brasileiro eu preferia intitular o protofascismo brasileiro. Enfim, trata-se apenas de enfocar de uma maneira ou de outra. E vou começar, ainda abordarei isso rapidamente, vou começar pela distinção entre nazismo e fascismo. Naturalmente, esse é um tipo de debates, né? Não há unanimidade, mas eu, na minha formulação, essa que eu estou fazendo, que vou fazer aqui, eu estou ancorado em uma personalidade notável do estudo do totalitarismo, que é Hannah Arendt, né? Eu compartilho das suas opiniões, quer dizer que por isso sejam as únicas a serem debatidas e estudadas. E também o grande romancista italiano Umberto Eco, sobre a natureza do fascismo e do nazismo. Na verdade, o que Hannah Arendt ajuda a compreender é que a diferença entre nazismo e fascismo. O nazismo é um regime totalitário. O regime totalitário, ele penetra em todos os poros da vida social. Ele controla, dirige, supervisiona e, com frequência, reprime, quando não consentâneo com as suas práticas e sua teoria, os comportamentos das diversas classes e grupos da sociedade. O totalitarismo tem, então, essa característica de ser total, né? Nada escapa ao controle, nem a cultura, nem a escola, nem a família, né? Tudo tem que se fazer dentro do padrão que o governo totalitário determina. Da formação da juventude, ao enquadramento nas fábricas, a organização do exército, etc. E o totalitarismo, ele tendo essa concepção, ele significa, ele tendo essas características, que o indivíduo, né, ele desaparece completamente, ele fica reduzido a nada. O indivíduo no campo de concentração não tem identidade, não tem nome, não tem futuro, não tem presente, porque para ele, quer dizer, a vida efetivamente desapareceu. E a característica, uma das características mais cruéis é exatamente essa, os campos de concentração, os milhões de judeus que foram eliminados decorrem do regime nazista. Em relação, eu coloquei aqui no texto, inclusive, uma forma de entender isso que eu achei bem didática. Humberto Eco mesmo lembra, se perguntando se é possível conceber um movimento totalitário que consiga juntar monarquia e revolução, exército real e milícia pessoal de Mussolini, privilégios concedidos à igreja
em educação estatal que exaltava a violência do livre mercado. Se vindo ao fascismo italiano. Ora, vejam o contraste, isso só para dar um exemplo, que refere à religião, entre o fascismo italiano e o nazismo alemão. O que fez o Duce, foi por isso, inclusive, exaltado até como enviado por Deus pela Igreja Católica, ele firmou o Tratado de Latrão com o Papa Pio XI, que garantiu à Igreja dispor de um Estado e ter um território autônomo próprio dela, pelo qual ela vinha lutando há séculos. E isto lhe conferiu prestígio à Igreja Católica, a quem ele concedeu liberdade de ensino e outros privilégios. Agora veja como é que o regime alemão tratou essa questão. A título de exemplo, né, porque isso repercute em todos os outros aspectos da vida social e política. Um bispo de Berlim, conde de Pressa, interpela o governo alemão se queixando das limitações, privações, perseguições em relação à religião e querendo dispor de um espaço livre para pregá-la. A resposta do ministro do Reich alemão a esse bispo é o seguinte: o nacionalsocialismo reserva-se o direito exclusivo de incutir a sua concepção de mundo dentro do território alemão, entregando às comunidades religiosas o domínio da religião e da metafísica. Esses dois planos devem ser separados um de outro de uma vez para sempre. Quer dizer, padres, pastores, só poderiam falar estritamente de coisas espirituais, né, de concepções teológicas, explorar os ritos da religião, mas jamais abordar algo que tivesse respeito à vida social e política. Eu desenvolvi isso com uma certa extensão, porque é uma questão que mesmo colegas, digamos assim, mais com familiaridade ou um conhecimento mesmo da ciência política, talvez não tenha sido colocado. Bom, eu denominei protofascismo determinados aspectos sociais, políticos e ideológicos do fascismo ou do nazismo, que estão presentes atualmente na nossa conjuntura política. Há um debate sobre se o termo deve ser protofascista ou neofascista. Eu acho que a importância que vale é quando a pessoa vai expor o conteúdo dessas denominações, não tem grande importância, porque só para dizer que eu optei por protofascismo, porque eu estou ressaltando aspectos que são assemelhados ao fascismo, que existem no regime, que não é fascista, e que nem é neofascista, embora tenha todos os ingredientes para, eventualmente, evoluir para um regime neoparecido ou próximo. Bom, o primeiro ponto que eu abordo aqui no meu trabalho, e que também é interessante frisar, é a relação entre poder econômico e fascismo e protofascismo. Fascismo e nazismo. Com que objetivo? Eu procuro mostrar que a escolha dos governos da Alemanha nazista, da Itália fascista e do Brasil, com características muito diferentes, tem, por exemplo, em comum um ponto importante: o apoio incondicional, majoritário, muito forte do poder econômico, do capital, do grande capital financeiro e industrial. No Brasil, inclusive, hoje, apesar de todas as desgastes de um governo desastrado, comandado por um energúmeno e com objetivamente limitações de toda ordem, o obscurantismo, que é a única coisa que é exemplar no governo, o obscurantismo, um apoio válido eleitoral atualmente, mas vejam o que acontece.
56% do empresariado, pesquisa do Datafolha há uns 2 dias, apoia o Bolsonaro. Se você for ver as outras categorias, a diferença é muito grande. O governo todo se volta, aliás, ele não dialoga com os trabalhadores, nunca recebeu o sindicato, e diz que é para ter menos direitos, para poder ter mais possibilidade de emprego. Esse apoio muito forte foi dado na campanha e continuou agora, que se expressou muito fortemente, de maneira muito clara, com 2 visitas que Paulo Guedes fez à Fiesp. Em uma delas ele foi saudado como herói. E agora a Fiesp volta a lhe dar apoio incondicional. No caso do nazismo e do fascismo, também os principais oligopólios ou grandes empresas, né, da indústria, do capital, apoiaram Hitler e apoiaram Mussolini. Quando, em todos esses casos, há um elemento em comum. Não é que seja a opção ideal para esse setor conservador, para essa classe dominante, mas eles não hesitam a apelar para esse setor quando há alguma instabilidade social, quando há o risco dos trabalhadores ocuparem um certo espaço que eles acham que seja excessivo na vida política, nas conquistas sociais. Então, e no Brasil, por exemplo, o que aconteceu? Os partidos tradicionalmente representativos das classes dominantes, né, empresários, setores do agronegócio, etc., sempre estavam ligados a Alckmin, né, e a partidos à direita do PSDB, ao PSDB, mas na hora do vamos ver, vendo que quem garantia seus privilégios e que afastava o inimigo histórico, entre aspas, o PT do poder, eles meditaram em apoiar um candidato com nítidos contornos fascistas, fascistoide, e muitos que votaram em Bolsonaro depois alegam que achavam que era retórica, que não ia fazer isso, que não esperava que tivesse esse comportamento estrambelhado, etc. Mas estava tudo dito na campanha. Não vou precisar lembrar vocês, somente lembrar que ele proclamou admitir que ele o maior torturador que teve no Brasil, o Coronel Brilhante Ustra, e teve o tempo todo comportamento belicista, agressivo, fuzilar os petralhas, etc. Então, um ponto importante que nas conclusões a gente pode discutir é como dialogar com aqueles que reconheceram o erro e como podem contribuir para a reconstrução da democracia no Brasil. Um outro aspecto, o aspecto central, digamos assim, da abordo desse trabalho, é a semelhança que existe entre várias facetas das concepções políticas fascistas com as brasileiras, com as do protofascismo brasileiro. Né? Eu queria colocar como pano de fundo, como a mais importante, por assim dizer, não é mais importante, é o pano de fundo dessa convergência. Eu anotei aqui o ponto essencial em comum entre a ideologia nazista, nazifascista e o bolsonarismo é uma teoria conspiratória delirante que considera que há uma conspiração internacional contra o país, nacional e internacional, levada a cabo pelo comunismo, levada a cabo pelo comunismo internacional e nacional. No caso da Alemanha, a ameaça comunista na concepção de Hitler estava aliado à, entre aspas, judiaria internacional.
que pretendiam enfraquecer e destruir a nação alemã. Ele assim se expressava e foi em cima disso que ele conseguiu exatamente marginalizar e depois destruir boa parte da comunidade judaica. No caso do Brasil, o comunismo estaria alinhado à grande mídia, submetido à suposta influência do marxismo cultural. Também é interessante, porque eu confesso que não sabia exatamente onde tinha vindo essa expressão, mas lendo um dos livros aí sobre o assunto, descobri que é do próprio Hitler a expressão, né? Bolchevismo cultural. Bolchevismo cultural porque os comunistas, o Partido Comunista era chamado Partido Bolchevique. Os comunistas eram os bolcheviques. E aí Hitler punha a expressão bolchevismo cultural. O que é isso? São todas as concepções de arte, de cultura, política, de sociedade, são hostilizadas pelo nazismo e pelo fascismo. Né? E não combinam com ele, né? Como evidentemente não combina a concepção democrática, como evidentemente não combina a concepção socialista e mesmo não combina a concepção neoliberal. Esse protofascista que nós temos no Brasil incorpora muitos dos traços do fascismo, mas, por exemplo, há uma diferença nítida nesse aspecto em relação ao fascismo e ao nazismo. Quer dizer, o nosso protofascismo tupiniquim. Aqui, o neoliberal reina absoluto, o neoliberalismo. Não vou falar sobre isso, você já conhece, mas o nazismo e o fascismo, né, concepções, o Estado tinha um forte papel, né, e não havia, e tinha o controle útil da produção, embora fosse um Estado capitalista por prestigiados. Mas, então, realmente, essa diferença é importante. Mas o fato é que há uma concepção delirante, com ingredientes e conteúdo diversos, mas com o mesmo fundo que existia na Alemanha e no Brasil. Né? Essa obsessão, esse imaginário extravagante de Hitler, que pretendia atribuir aos comunistas aliados com os judeus uma conspiração nacional contra a Alemanha, coisa que obviamente nunca existiu em nenhum nível nem expressão. Mas é isso que ele acusava como destes judeus, conspiração internacional para destruir a Alemanha. Quer dizer, um delírio. Mas o nome também é em torno do comunismo internacional, e aí não é o judaísmo, né? Ele também chamou a expressão que era bolchevismo e judaísmo cultural. Aqui não é o judaísmo cultural. É a luta contra esse comunismo aliado não ao judaísmo, estamos em outro momento e época, mas segundo ele a grande mídia. Bolsonaro, há 2 dias, numa entrevista à imprensa internacional, é de esquerda. Eu fui saber disso com essa declaração dele. Né? A imprensa era de esquerda, imagine. Folha de São Paulo, Estadão, The Economist, né? E The Guardian e outros, tudo de esquerda. Tudo precisando, então, suprimir, varrer, expurgar. É preciso que nós não nos conformemos com a banalidade do mal. Não permitamos que o mal seja banalizado. Como eu diria, hilárico. Algumas vezes diverte, porque é uma coisa grotesca quando há um contraste muito grande entre a solenidade de um cargo, compromisso que deve ter e sua prática. A gente até ri, mas, na verdade, é uma tragédia. Né? Nós não podemos nos conformar e considerar que esse cotidiano é normal, nem mesmo tolerável. Né? E aí nós temos aqui no Brasil, no caso de Hitler e Mussolini, eles eram os donos absolutos do poder, em conteste, não repartiam com ninguém.
Com Hitler, isso é ainda mais verdadeiro, mas ambos, né? O poder pessoal inconteste. Com o Bolsonaro, o que temos é este governo ultradireita, que vive cultivando a imagem do delírio da ameaça comunista, que é, na verdade, exercido de forma exótica. E isso foi reconhecido pelos ministros que abandonaram depois o governo Bolsonaro e por Alexandre Frota e outros ex-apoiadores. É um governo que tem uma parte dele sediado no exterior. É um governo que é composto, na prática, tem como mentor Olavo de Carvalho, né? Todo mundo ouve falar dele. Os filhos têm um papel mais importante, certamente, na definição de questões de do governo que ministros. Então, é uma coisa típica, que talvez a gente não tenha em paralelo nessa questão. Mas, para terminar esse ponto e ilustrá-lo, eu quero lembrar as declarações de Olavo de Carvalho, de 2 dias atrás, chamando de comunista, imagine quem. Eu poderia pensar em tudo na minha vida que a pessoa chamasse de comunista, mas Alexandre de Moraes, quer dizer, não foi ele, corrijo, foram os seguidores, né, que toda parte virou comunista. Um dos quadros mais conservadores do PSDB paulista, indicado por Temer, né, mas teve a coerência jurídica, quem sabe a coragem de tomar certas posições, aí virou comunista. Mas não é só comunista, isso me deixou ainda mais perplexo. Professor, não sei se está podendo falar aí do outro lado, genocida, porque todo comunista, eu não sei se vocês sabiam, é também genocida. Mas é essa mente doentia, essa mente desprezível, é o mentor maior desse governo. Eu acho que, eu nem tenho entendimento geral do nosso protofascismo, isso aí bastava ser declaração, não precisa nem de muita conversa acadêmica. Mas é claro que nós temos compromisso como você sabe a palavra, profissionais do ensino, estudiosos da matéria, e debater. Mas eu nunca vi coisas tão expressivas. Bom, entrando aqui em alguns aspectos pontuais de semelhança com o fascismo, ambos, o primeiro é muito conhecido, da mesma forma que Mussolini, Hitler tinham suas, não da mesma forma, da mesma maneira que eles tinham um apoio paramilitar, ligações com milícias e um forte conteúdo militarista, que é o caso de Bolsonaro também, sendo que aqui, evidentemente, ele não tem, Bolsonaro, um partido forte, como era o Partido Nazista e o Partido Fascista. Mas ele dispõe de apoio através da combinação da ação institucional com uma relação clandestina com milicianos e outros setores do crime organizado para assolar, para manter, para desenvolver a sua base política, eleitoral e ideológica. Né? Então, essa situação de instabilidade devido a uma relação promíscua, conflituosa do governo Bolsonaro, ação institucional, ele dá uma no cravo, outra na ferradura. Um dia disse há 3 dias uma declaração absolutamente ridícula diante do principal inimigo, se me permite a expressão, que ele tem no Ministério Público, que é a Procuradoria Federal do Direito Cidadão. E foi para lá todo inibido, elogiando aquele maravilhoso Ministério Público. Aí foi para a solenidade só para poder ver se consegue maneirar, junto ao Procurador-Geral da República,
as investigações. Não é? Bom, essa situação, essa combinação espúria de legalidade, ilegalidade, estabilidade política, de incerteza, foi dela que foi gerado o assassinato de Marielle. Né? Até agora, faz quanto tempo? Aí, 1 ano e meio, sei lá, ninguém tem ideia de quem mandou matar, apesar de tudo que se dispõe em matéria de inteligência, de recursos, de polícia no Brasil. João Willis foi embora, porque ele, com toda razão, temia também pela sua vida. Né? Recentemente, a produtora Porta dos Fundos, por ter associado Jesus Cristo ao homossexualismo, foi também vítima de um atentado. E nós vemos aí, nos últimos dias, características impressionantes. Não dá ainda para saber se elas são hegemônicas nesse grupo de fanáticos bolsonaristas. É um núcleo duro que sustenta esse regime, fanáticos, de ignorantes, mas eu não sei se de nazistas. Um pequeno grupo se apresentou para contestar o STF, pedindo intervenção militar, pedindo pena de morte. Aliás, quem pediu foi o Olavo de Carvalho. Mas eles lá pediam também pega, mata e come, né, em relação ao STF, em relação a Celso de Mello e a Alexandre de Moraes. E aí, aquele ritual nazista, né, com aquele extremismo sem limites, eu acho que isso é uma expressão importante do bolsonarismo. Eu espero que ela não seja dominante e, de qualquer maneira, é algo que, a partir de agora, eu acho que terá que ser investigado. Portanto, o bolsonarismo não dispõe de milícias que digam que são suas, como os nazistas e os fascistas. Milícias estatais e paraestatais, organizadas, que tiveram a força, foram um componente importante para levar Hitler Mussolini ao poder, mas não dispõe de falanges ou milícias digitais, né? E isso aí está relacionado com fake news. É uma caixa preta que vai ser aberta agora. E aí vamos saber a extensão desse apoio, eu diria, clandestino, que está imerso aí na dúvida, no desconhecimento. Essa caixa preta vai se abrir, a gente vai saber a extensão do apoio financeiro, do apoio político, ideológico dado, criminoso provavelmente, através de fake news. Nazista dispunha do próprio Estado. Goebbels, né, dispunha de um aparelho impressionante de propaganda, e a mentira era a principal característica desse aparelho. Né, que ele assumia que era preciso mentir, que era bom mentir, né, para poder atingir os objetivos políticos a que ele se propunha. Né? Aqui, evidentemente, Bolsonaro não assume e nem dispõe de um aparato desse. Mas aquilo de que ele dispõe também produz o mesmo resultado de mentiras, de calúnias contra oposicionistas. Agora, eu queria chamar a atenção para um aspecto bastante peculiar. De uma maneira ou de outra, as pessoas já têm conhecimento do que eu vou colocar. Mas a grande imprensa nunca, eu considero, deu a importância que devia ter dado, que devia dar, para a compreensão da natureza do extremismo de direita hegemônico no Brasil, representado por Bolsonaro, do racismo. É um governo profundamente racista. Bom, há uma semelhança, então, porque o governo de Hitler é racista. Mas atenção, mesmo sendo muito importante e até decisivo no Brasil, é claro que se trata de racismos diferentes. Né? Os judeus, os alemães entendiam como parasitas que deveriam ser sistematicamente eliminados. Aos olhos do alemão normal, o antissemitismo de Hitler, quer dizer, a literatura hitleriana apresenta o judeu como encarnação do mal. Aí vem a história da conspiração judaica e tal, objetivo de destruir a Alemanha.
Não é esse tipo de racismo, é uma diferença de qualidade. Mas qual é o racismo que é bom? E esse racismo aqui no Brasil é grotesco. Porque você tem, permita-me, você tem integrantes do governo, do primeiro time do governo, que são, para qualquer entendedor, mesmo sem ser, entre aspas, especialistas, percebe que tem uma forte ideologia racista e mesmo escravista. Porque você veja o que disse, aliás, há 2 dias ele voltou, ele recidivou. O jornalista de extrema-direita, Sérgio Nascimento de Camargo, que é atualmente presidente da Fundação Palmares, que é precisamente a instituição destinada a promover a cultura negra. Chamou de lixo, mixódia, de nem sei exatamente mais do que outros nomes, o movimento negro, né? E as declarações dele, ficou uma que ficou muito conhecida, que a escravidão Chamou de escória, Rubens. Sim, escória. Chamou de escória. Escória. Inclusive detratou o Zumbi dos Palmares. Né? Diz que ele era um escravista e tudo. Pois é. Então, veja, eu estou colocando isso em forma de indignação, ou melhor, porque sugere indignação e emoção, mas evidentemente que isso é muito grave, porque não é só ele, não. O deputado federal Felipe de Orleans, por exemplo, em Bragança, de quem Bolsonaro confessa ser grande admirador, afirma que a escravidão faz parte da natureza humana. Essa concepção colonialista é a dos escravistas, né? Que diziam que o escravo, estou achando aqui exatamente, mas que o escravo era inferior e por isso era rude e até mesmo de mau caráter e por isso precisava ser civilizado, né? Então, esses dirigentes partilham essa escravidão, essa concepção dos proprietários, dos donos de escravos, o que é terrível. Que civilização é essa que foi feita à custa de milhões de mortes, de torturas impingidas durante séculos a uma raça considerada uma escória, que, portanto, não foi chamada propriamente para ser educada, mas para ser ultra-explorada? Pois bem, um componente escravista. E é importante um governo democrático, que numa democracia você tem um governo com esse componente, é realmente algo que eu acho que deveria ser mais objeto de reflexão. A imprensa noticia isso, mas no seu aspecto bombástico, quer dizer, quando tem um interesse jornalístico, de comoção, mas era preciso colocar na linha de frente do combate a um governo radicalmente obscurantista. Bom, há naturalmente outro ponto que eu quero mostrar aqui a semelhança, é a relação ambígua com a institucionalidade democrática. O bolsonarismo tem que já expus em outro momento, mas aqui no sentido da sua linguagem, a maneira com que ele lida com a comunicação. Tem os bolsonaristas uma linguagem dupla, um comportamento ambíguo, misturando mentiras com verdades. Isso também é próprio do regime fascista. A Bolsonaro tem uma estratégia que é de afirmar hoje uma coisa, no dia seguinte dizer que não tinha afirmado aquilo ou atenuar, né? Mas esse tipo de confusão é uma forma de ele sustentar, de legitimar, ele se arrependeu, etc. Então, há essa exaltação da nacionalidade democrática, que algumas vezes ele faz, que é democrata, respeita a Constituição, adora o Ministério Público, né? Diz praticamente isso agora, mas ao mesmo tempo nós sabemos que faz o contrário. Não basta contra o Supremo. Quer dizer, se o Supremo pedisse o celular dele, se o Melo andou não achando conveniente, não sei se por
uma concessão no momento atual, mas ele tem tido um comportamento corajoso, exemplar, o decano Sérgio Mello, não pediu o celular de Bolsonaro. Se tivesse pedido, Bolsonaro disse que não entregava. O general Heleno disse que tinha consequências imprevisíveis se o Supremo agisse dessa ou daquela forma. Agora, depois diz uma declaração que, em absoluto, foi mal interpretado, que o Exército está no lugar dele, que o governo é democrático. Esse tipo de comportamento, de mensagem comunicativa, é próprio desses regimes. Né? O regime democrático pode concordar ou não. Mas você vê o Emmanuel Macron falar, ou sei lá, Macron, até o próprio Trump, né, que tem muito parentesco com eles, não chega a digamos assim, encarnar essa ambiguidade com a nacionalidade democrática com o Bolsonaro. E também é interessante comentar sobre a ideologia conservadora nos costumes, né? Eu que nem vou entrar nos detalhes que a gente já conhece, mas tem o ministro Damares, e aqui há uma simbiose ou uma mistura, então, de uma mixódia de proposta política, de concepção política, bastante contraditória na aparência, mas ela tem sido complementar e tem funcionado na modernidade capitalista, que é a aliança entre a proposta neoliberal e uma ideologia extremamente conservadora dos costumes. Aqui não só conservadora, mas de um obscurantismo extremo. O bispo sobrinho de Edir Macedo, ou melhor, Edir Macedo mesmo, foi quem, o sobrinho é o prefeito do Rio, foi quem disse que o coronavírus é obra do Satanás. Todos vocês conversam, debatem, eu tenho a impressão que a extensão desse obscurantismo não é, digamos, aprendido, captado da mesma forma por aqueles que estão menos informados. Daí nós temos um papel importante, eu sou estudante cidadão, para tentar mostrar o governo com as características que lhe são próprias. Bom, uma demonstração recente desse obscurantismo, voltado contra a ciência e a cultura, tal qual nos regimes nazifascistas, né? Não havia nenhuma consideração pela ciência, ao contrário, Hitler pretendeu criar uma ciência própria até do domínio da biologia. A cultura totalmente perseguida. Aqui vemos essa hostilidade à ciência e à cultura materializada em um comportamento de uma irracionalidade e de uma irresponsabilidade imensas. Eu anotei aqui nessa página, anotei assim esse assunto. As inacreditáveis palavras de Bolsonaro sobre o coronavírus, expressas em rede nacional de televisão, remetem à concepção que também de Mussolini, de um pragmatismo radical. Esse pragmatismo racional associado ao irracionalismo, Mussolini defende o culto da ação pela ação. A ação boa é que produz resultados, não é aquela que é fundamentada na razão, na reflexão, na verdade. Nada a ver. Então veja se esse pragmatismo irracional e radical tem a ver com as posições de Bolsonaro, as suas declarações sobre o coronavírus, onde eu lhe disse que tratava de uma gripezinha. Uma gripezinha. E agora, ontem, disse que morreu, mas todo mundo morre. É de admirar
mesmo os mais estúpidos não consigam enxergar a gravidade desse compromisso com a ciência, com o bem-estar do povo, com o interesse público levado aos seus extremos limites, né? Em tese que são mais difíceis de demonstrar. Talvez uma discussão sobre a diferença do nazismo e fascismo é uma discussão que tem mais nuances. Eu podia colocar aqui teses defensáveis dos dois lados. Mas quando você vai fazer uma crítica ao governo Bolsonaro, você encontra o grotesco, né? Essas palavras de Bolsonaro sobre o coronavírus foram qualificadas de estarrecedoras, desonestas e criminosas pelas entidades mais representativas da área da saúde e pelas sociedades médicas, por minimizarem a importância desse vírus ao qualificar de gripezinha, desdenhando das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde do seu próprio governo. Ele também colidiu frontalmente com a Organização Mundial de Saúde, cujo diretor Tedros Ghebreyesus qualificou o coronavírus de inimigo da humanidade, situando-se, ademais, em radical descompasso com as evidências científicas, unanimemente proclamadas pelos especialistas na matéria. As posições de Bolsonaro, que se retratou nessa lamentável declaração de que não passava de uma gripezinha, compare com a do diretor da Organização Mundial de Saúde. Aqui, nas palavras dele, inimigo da humanidade. Tudo isso, mais uma vez, coloca à tona essas declarações, expressões, né? O distanciamento desse governo da razão, das concepções mesmo conservadoras que se tem do bem-estar da população, enfim, da razão, né? Eu queria, para terminar, na última parte, essa eu vou comentar, porque eu vou ler, mas comentando, é pouca coisa, e depois, é claro, que se pudéssemos debater a relação, a conjuntura política brasileira, é interessante, porque tem muitos enfoques, né? Eu acho que está faltando alguns nessa caracterização da conjuntura política e na perspectiva que alguns respeitadíssimos analistas veem de descambarmos, quem sabe, a qualquer momento, muito brevemente, numa ditadura. Essas coisas são controvertidas e a compreensão delas tem a ver com o que estamos abordando aqui. Então, o último ponto que eu coloco aqui são as características comuns aos líderes fascistas, nazifascistas e protofascistas. Também, nos dois casos, uma forma de blindar, de proteger o líder carismático e o seu governo é pretender que tenham sido escolhidos por Deus para governar os seus países. Malafaia, aquele ínclito líder dos evangélicos brasileiros, disse em uma determinada ocasião, Bolsonaro era enviado, emissário de Deus. Na Itália, logo após a assinatura do Tratado de Latrão, o Papa Pio XI comentou, referindo-se a Mussolini: nós também fomos favorecidos com aquele que a providência divina colocou no nosso caminho. E de várias partes do país, repercutindo a fala do sumo pontífice, dizia-se: este da providência. Quem? O tirano, o ditador Mussolini. Com efeito, não poucas vezes as massas, no curso da história, desamparadas e submetidas à recessão econômica, à insegurança individual e à descrença em lideranças políticas, sentiram a necessidade de criar um herói e atribuir-lhes qualidades sobre-humanas, passam a considerar um mito, um super-homem, cuja autoridade é inquestionável. É o que aconteceu nesses três países, né? A mitificação de personalidades
medíocres, covardes, psicopatas, dos três, pelo menos dois, com grande chance para o daqui, energúmenos, os três, covardes, pelo pode deduzir de muita coisa. Pois bem, mito, milhões de pessoas escolheram que achavam que a salvação estava ali. Olha essa causa objetiva, que é o desamparo. Né? O governo PT, o governo da direita, da esquerda, tudo contaminado com a corrupção, fez com que foi o elemento objetivo para que setores menos politizados da sociedade entendessem que a política é mesmo só corrupção. Tinha pessoa que estava aí com uma proposta exatamente para combater isso que está aí, né? O establishment, PT e PSDB, direita e esquerda, foram colocados todos no mesmo saco, quando são muito diferentes. Né? Então, em outro trabalho que o professor Artigas citou, Fatores Psicossociais do Voto em Bolsonaro, que está também na internet, no site Até Redonda, eu exploro muito essa questão com base em alguns autores. Rubens, desculpa te interromper. Pois não? É que eu já disponibilizei no chat dessa fala, eu já disponibilizei os links para os dois artigos. Tá o do protofascismo brasileiro e esse último também. Então todos já podem pegar no link. Parece até você já disse, não foi? Mas para mim a internet ainda é uma coisa assim meio. A internet não, mas toda essa linguagem de chat, de link, de live e tal, eu estou ainda por fora. Obrigado, professor, pela lembrança. Bom, na verdade, Eric Fromm discorre de maneira brilhante e profunda, e dentro de uma visão crítica baseada numa crítica aos valores capitalistas, o medo à liberdade. As pessoas renunciam à liberdade porque não têm condição de exercê-las, dadas as limitações do autoritarismo, as limitações de objetivos peculiares a determinadas conjunturas políticas. E por isso que, para entender o bolsonarismo, o nazismo, é preciso que se adentre nos aspectos psicológicos de natureza social, né, psicologia social, que levaram a essa escolha. Se trata apenas de programa, de partidos, a esse aspecto precisa ser estudado. Bom, o fascismo e a extrema-direita com que ele tem afinidade necessita aproximar esses pretensos semideuses do homem comum. É preciso que eles sejam considerados deuses, né, que se alimente essa impostura, porque assim eles ficam ainda mais fortalecidos, né? O seu poder é ainda mais reconhecido, o seu poder unipessoal, o seu poder ditatorial. Mas como é que esses deuses, como evitar que esses deuses, como evitar, como o nazismo evitar, como o fascismo evitar, como o Bolsonaro evitar, que se são deuses, fique assim em cima, né? Sem contato, sem interação com o povo. Afinal, ele depende do povo, como sustentáculo social, político, eleitoral. Então, veja bem, um analista de Mussolini diz o seguinte: o Duce, em 1922, se misturava ao povo e dava tapinha nas costas em pessoas humildes, ajudava um ferreiro, dizendo que tinha sido sua profissão e que gostava do trabalho manual e tinha inveja daqueles que o realizavam. Aparecia entre os segadores, usando somente um par de calças velhas, com seu torso desnudo brilhando à luz do sol. Até no livro dela uma foto, né? Ele lá, como um camponês qualquer, conversando com os outros camponeses. Essa tensão, né? Eu não sei se chama dialética entre o semideus, que ele pretende ser, e ao mesmo tempo a figura de um homem comum, né? Que é o que lhe garante essa empatia que eles querem alimentar.
Então, com tudo isso, diz aqui a autora do livro, sua popularidade, a do Duce, dava um salto à frente. E dentro que a estratégia adota o salvador da pátria brasileiro, supostamente ungido por Deus para salvar o Brasil da corrupção e da, entre aspas, ameaça comunista. É flagrado, isso aqui já o Bozo, é flagrado em trajes caseiros, indo à padaria ou no caixa eletrônico, parando com frequência sua comitiva para cumprimentar seus apoiadores. Sinais, segundo especialistas, de transtorno nazístico. Eu vi algumas opiniões de psicanalistas nesse sentido. Deve ser, porque sabe que ele estava expondo a sua própria saúde e a do povo. Ele faz isso a cada vez e continua fazendo e sai por aí retribuindo o apoio dos seus seguidores ou querendo bancar algum em comum, né? Tudo isso em plena pandemia do coronavírus, contrariando abertamente as recomendações unânimes das autoridades nacionais e internacionais. Dentre elas, a do seu próprio governo, no sentido de evitar aperto de mão de aglomerações. Hitler, Mussolini, diversos tiranetes e também Bolsonaro têm uma característica que os aparenta. Elegeram, como nós vimos, né, os comunistas, entre aspas, como inimigo comum, atribuindo no Brasil essa pecha a boa parte dos opositores. O comunista não tem nada a ver. Por fim, os líderes fascistas e proto-fascistas comportam um maniqueísmo entranhado, pois entendem que só os que comungam com os seus ideais querem o bem do país. A pátria, acredita, só é amada por eles e por seus seguidores. Nesse sentido, foi como a ditadura militar também fez, e por isso merece tanta afeição de Bolsonaro. Vocês são uma geração mais nova, né? Vou me referir a fato de 50 anos. Tinha um slogan, principal slogan, constava em milhões de automóveis, Brasil ame ou deixe. Né? Quer dizer, há supostamente uma homogeneidade do povo em torno do valor pátria, que é protegido, valorizado e promovido pelo governo, e do outro lado, os que deixam o país, né, que são estigmatizados, deixam porque não amam o país. Na verdade, estavam deixando porque precisavam ir para o exílio, senão iam ser aqui torturados, mortos, condenados, né? Aqui pátria amada e que acompanha cada slogan publicitário e outros dessa exaltação patrioteira, atende a esse mesmo objetivo, que também foi o da ditadura. Não é? Ele serve para encobrir o que, de fato, esses governos são. Puramente expressões e, algumas vezes, marionetes da classe dominante. Isso vem ocorrendo desde Temer. Né? Ele não tinha legitimidade política e popular, e a partir daí o governo passou a defender apenas os interesses do capital. Agora isso se torna explícito e tão ampliado quanto possível. Não podemos aceitar a analisação do mal. A eterna vigilância é, portanto, condição sine qua non, condição sem a qual não vamos resolver as questões, necessária para enfrentar a banalização do mal, a mediocridade institucionalizada, né? Para enfrentá-la com chance de êxito. Concluindo, faço minhas as palavras de Umberto Eco, esse grande marxista e filósofo italiano. O protofascismo pode voltar sobre o mais inocente dos disfarces. O nosso dever é pô-lo a nu
e apontar novas ocorrências todos os dias, em todas as partes do mundo. Liberdade e liberação são uma tarefa infinita. Eu apenas acrescento, no final, junto com o professor Artigas, com vocês, se houver interesse, farei um desdobramento para comentar a conjuntura política. Professor Artigas, muitíssimo obrigado ao professor, colega também coordenador do curso. Obrigado. Alô, desculpa. Não. Acho que agora tá ok, estamos ouvindo. Agora. Pronto. Eu que agradeço, Rubens, por sua ótima explanação. Como eu disse, eu já disponibilizei os artigos referenciados nessa fala no site A Terra Redonda através do chat. Todos os alunos podem acessar o link facilmente. E eu gostaria agora de deixar alguns minutos para eventuais questões, perguntas, considerações do público presente. Então, vamos aguardar um pouquinho para ver se há perguntas ou questões a serem discutidas. Quanto tempo eu ocupei na minha exposição? Como? Quanto tempo eu ocupei na minha exposição? Acho que 1h15. Obrigado. É o tempo que nós imaginávamos mesmo para uma live. Eu ainda fiz uma longa introdução, comi um pouco do seu tempo, mas é isso aí mesmo. Então, fica aí aberto a conferência a todos aqueles que quiserem eventualmente fazer questões, sugestões, críticas e aberto o debate. Enquanto eu aguardo para ver se surgem questões, eu gostaria de fazer aqui uma propaganda, porque o nosso Departamento de Ciências Sociais da UFPB vai apresentar, a partir da semana que vem, um longo ciclo de conferências e palestras sobre as questões contemporâneas, especialmente relacionadas à Covid, sobre os mais variados olhares da antropologia, da sociologia e da ciência política. Entre as apresentações, eu também vou fazer uma apresentação que trata da Covid, o negacionismo e o fascismo no Brasil, trabalhando especialmente a questão do negacionismo da ciência, a perspectiva anti-iluminista, anti-racionalista que a gente vem verificando no combate à pandemia. E já está disponível no site do Departamento de Ciências Sociais, já está disponível também no canal do YouTube e do Instagram. Toda a programação serão dezenas de palestras, mini-cursos, mesas redondas e cursos livres, ofertados não apenas para os alunos da graduação, mas boa parte deles ofertados também para o público externo à universidade. Então, fica aí a propaganda desse conjunto de atividades. É só vocês acessarem o canal do YouTube ou do Instagram do Departamento de Ciências Sociais e toda a programação estará disponível. Bom, agora chegaram algumas questões, eu vou tentar acompanhar o chat. Oi? O Caio gostaria de fazer uma pergunta, é isso? Gostaria. Pronto, Caio. Vamos aguardar um segundinho. Eu acredito que o professor Rubens deva ter ido pegar um copo de água e tal. Sem problema. E a gente já encaminha a sua questão, tá bom? Ok. Bom, eu já aproveito para divulgar para aqueles alunos que estão cursando a minha disciplina de teorias da democracia, que essa disciplina continuará com o mesmo intitulado. Contudo, a partir da semana que vem, quando ela será retomada, e eu repassarei para todos os alunos as informações, essa disciplina vai ser apresentada em um outro formato, em função, naturalmente, da pandemia.
essa disciplina vai ser transformada num conteúdo um pouco semelhante, mas não com o mesmo conteúdo, em uma disciplina compartilhada, dividida por 3 professores, por mim, pelo professor Henrique Menezes e pela professora Luciana Aliaga. Então, a partir da semana que vem, as aulas virtuais, né, remotas, serão retomadas, bastante mais curtas, né, não serão as aulas costumeiras de 4 horas, no caso das minhas, de 5 horas, e tudo, mas serão aulas de em torno de 1 hora, uma vez por semana, e serão 3 aulas ministradas por mim, 3 aulas ministradas pela professora Luciana Liag e 3 aulas ministradas pelo professor Henrique Menezes, de forma que comporão aí um conjunto de 10 aulas se acrescentarmos a aula de apresentação do programa. Estão todos convidados, não apenas os que já estão matriculados na disciplina, a participarem, as vagas são abertas e todos os alunos do programa de pós-graduação podem participar e se inscrever para essa disciplina num formato diferente. E vamos então para a pergunta para o professor Rubens, que já voltou aqui. Professor Rubens, você está me ouvindo bem? Muito bem. Pronto. Nós temos uma pergunta do Caio. Caio Ponce é o nosso aluno da pós-graduação. Então eu vou passar a palavra para o Caio Ponce para ele poder formular a pergunta para você, professor. Obrigado, professor Artigas. Obrigado, professor Rubens, pela explanação. A pergunta que eu gostaria de fazer é, na verdade, uma pergunta que eu tenho feito aos colegas que estudam também, né, política e tudo mais. Esse movimento que o Bolsonaro acabou encabeçando agora, que é um movimento fascista, eu pelo menos vejo essas características, ele é bem maior do que o próprio Bolsonaro, né? Tanto que acho que talvez não seria nem só o caso de tirá-lo. Se ele fosse tirado, seja impeachment, renúncia, qualquer coisa, talvez isso fosse uma tendência que continuasse. Eu, pelo menos, creio que seja. Quando eu olho para a Europa, historicamente, o que acabou com o fascismo lá foi a guerra. Foi necessário que houvesse toda uma destruição do sistema por meio da guerra para que ele ficasse neutralizado, pelo menos por muito tempo. A pergunta que eu tenho é como é que seria possível minimizar ou tentar acabar com esse movimento aqui no Brasil, visto que muito provavelmente eu acho que a guerra não é uma saída positiva para isso, mas ao mesmo tempo a academia tem sido colocada como uma fonte não confiável pelas pessoas que seguem esse movimento, e o movimento é baseado justamente na verdade. Então, como é que se confronta as pessoas que acreditam em coisas que não são fatos para poder fazer com que elas deixem de acreditar nisso? Essa é a pergunta que eu tenho. Não confiável é eufemismo. Execrável. Com toda razão. Somos execrados, e se não fôssemos, iríamos reclamar. Da mesma forma que Chico Buarque recebeu um segundo prêmio Camões, porque foi insultado com o Bolsonaro, não entregando, que negou a ele o diploma. Mas veja, eu não sei se entendi bem tudo, mas a gente vai construindo, né? Um ponto, inclusive, importante, que eu não abordei, estava anotado, às vezes me perco um pouco nos papéis, era a questão do armamento, do rearmamento, armamento da população, né? É um ponto extremamente grave, é um aspecto extremamente grave que ficou colocado, que surgiu, emergiu agora, assumido pelo próprio Bolsonaro, que quer armar a população. Ora, para bom entendedor, não é a população que ele quer armar. E nem poderia, a população, uma parte dela não tem condição de sobreviver, outra de sobreviver muito mal. As classes médias, a maior parte, não teria interesse, a não ser que fosse os que estão a serviço do Bolsonaro, e nem condição para comprar uma arma, e a licença, e a manutenção, e o curso. Então, o Bolsonaro está dizendo que vai estimular o exército próprio. Até agora, a confrontação que ele tem com a nacionalidade é verbal, né? E é uma confrontação na qual ele está perdendo. Bolsonaro está perdendo eleitorado, perdendo a credibilidade, perdendo o apoio
das classes médias. O seu governo é um governo incompetente, voltado para a resolução de questões delirantes, né, inexistentes, ou então para a perseguição, etc. Então, a nossa luta, eu acho que é pela democracia. Tem, pelo menos um militante democrata, socialista, como eu sou, talvez seja, ele vai querer fortalecer as propostas da esquerda, unindo-as e colocando propostas viáveis de democratização, de fortalecimento dos serviços públicos, de repartição através de taxação de fortuna, das grandes fortunas, coisa que eu não vi mais a esquerda falar. Aliás, eu acho que ela fala muito pouco. Quando fala, eu acho que de maneira insuficiente e não abrangente. A sociedade anda anestesiada. Ultimamente, tem havido movimentos interessantes, panelaços a nível institucional, de gente mais organizada e do topo, o procurador da República, juiz, etc., denunciando esse governo, abaixo-assinados. Então, como é que vai ser construída essa prática? Como é que vai ser construída essas propostas, essa resistência? Eu dou um doce para quem souber. Agora, o que nós sabemos é o que está dando certo, precisa se desenvolver, e o que não está, precisa ser alimentado, cobrado, etc. Os nossos partidos políticos, coitados, estão acuados ou sem inércia, né? A sociedade civil, no geral, eu acho que ela não desenvolveu as suas potencialidades. Mas estou também muitas manifestações importantes, esses manifestos, os panelaços. Ultimamente andei observando em um trabalho meu que cada vez menos aquela regimentação tradicional político-sindical para fazer uma passeata e com isso determinar o destino do país, do mundo, do socialismo, isso está em franca regressão. Não vou colocar aqui causas, porque senão a gente vai se perdendo. Mas há, então, manifestações espontâneas, está aqui agora mesmo, né, nos Estados Unidos. Há manifestações culturais. Por exemplo, eu coloquei num trabalho, não sei se o professor aqui chegou a ver esse trabalho, há as manifestações no âmbito cultural contra a hegemonia. É que temos que opor esse governo, né, organização política, valores e mobilizações que possam combater a hegemonia absolutista. A gente viu aqui a Mangueira. Rubens, desculpa te interromper. Esse artigo de que você se refere é do Jornalismo em Cidadania? Bom, depois eu andei desenvolvendo mais, de forma que eu acho que ele não está incompleto. Mas é aquele que começou saindo no Jornalismo em Cidadania, né? Olha, eu mesmo não sei se abordei isso, eu acho que sim, mas acontece que depois ampliei, mostrei o quanto foi não revolucionário, mas profundamente transformador, desde, quer dizer, de ser Chico Alencar, em um artigo dele. Desde o senhor de escravos já se preocupavam com os espaços de verdade, com aquilo pouco que sobrava para a resistência dos negros, e entre eles, exatamente, a música, né, determinadas lutas, etc. E há uma frase nessa coisa que Chico lembra, Gilberto Gil, né? O samba, pai da alegria, filho da dor, uma coisa semelhante. E aí eu cito alguns e mostro o significado extremamente importante que foi a Escola de Samba da Mangueira, campeã do Carnaval 99, expor, denunciar a elite e com aquela frase de sangue tinto, coisa assim, não tem aqui, sangue tinto repisado em cada quadro emoldurado, né? Quer dizer, aí a grande maioria desses que nos governam, que são apresentados como
estadistas, pessoas extraordinárias, se você for atrás. Então, agora novamente, né, o Cristo, mulher, índio, etc. Acho que as manifestações culturais são importantes, né? E aqui na universidade nós temos condições, acho que é preciso inovar, né? Inovar e procurar articular, né? Então aí, isoladamente, eu não posso fazer isso, talvez você não possa, mas quem está no dia a dia da universidade tem que fazer com que o sindicato busque essas articulações. No Brasil, o corporativismo é uma coisa extremamente nociva, né? E aí você vê um partido, eu sou um votante no PT e um crítico do PT. Rubens, Sim, Rubens, já devo terminar. Desculpa. Não. Eu queria, como você falou em corporativismo, o Pedro fez uma questão aqui para você que envolve a questão do corporativismo e da associação entre o corporativismo e o fascismo na sua vertente histórica, né? Eu vou ler rapidamente para você, que aí você já faz essa reflexão, e logo depois eu ainda tenho mais duas questões para você. Tá bom? Mas primeiro eu vou ler a do Pedro. Isso, eu vou ler a do Pedro. Eu não sei se o Pedro gostaria de fazer pessoalmente a questão, mas ele escreveu aqui de uma forma que me pareceu muito clara. Ele fala: boa tarde, ter uma questão. Corrijam-me se eu estiver errado, mas entendo que o fascismo é frequentemente associado a uma política corporativista, em que o poder econômico é privilegiado, ao mesmo tempo em que se busca cooptar os trabalhadores através de alguma mediação. É o caso do integralismo tradicional, por exemplo. No caso de Bolsonaro, por outro lado, seu programa aparentemente dá ênfase ao intervencionismo mínimo na economia, deixando os trabalhadores completamente à revelia. Partindo do pressuposto de que Bolsonaro é protofascista, como explicar esse padrão em seu governo? Que é um padrão que não é caracteristicamente corporativista, né? No sentido de controlar o sindicato, do Estado controlar o sindicato, do governo ter ali cooptar as entidades sindicais. Acredito que é nesse sentido. E nem tanto no sentido do Bolsonaro ser um defensor radical da corporação da qual ele faz parte, né? E que fez parte, que são as Forças Armadas, né? E as polícias. Talvez a gente possa, não sei se chegar a um ping-pong, mas eventuais complementações e correções. Mas eu inicialmente diria que se o Bolsonaro tivesse instalado o corporativismo no meio sindical, patronal aqui, nós estaríamos no fascismo. Essa é uma faceta própria do fascismo. E aqui a gente nem está entrando muito nessa parte, que ele tem toda razão em sublinhar o fascismo social, eu quero dizer, o fascismo na sociedade, ele está aqui mais diretamente da política e ideologia relacionada com o papel do governo, né? Eu acho que é isso, quer dizer, eu não sei se vai entrar nessa. Eu acho que tem a menor condição, né? Apesar do estado assim, de fragilidade do movimento sindical, eu não acredito nisso. Agora, questão do corporativismo que se coloca nesse outro sentido é do fechamento em Torre de Marfim das categorias profissionais que absolutizam os seus interesses de corporação, esquecendo a necessidade de uma plataforma, um programa mais geral. É claro que esse corporativismo é exacerbado no topo, né? O corporativismo do Ministério Público, do Poder Judiciário é uma coisa deplorável, né? Porque não tem a menor consciência do quanto a população brasileira repudia essa diferença imensa de status e de salário, mas policial Rubens, mais uma interrupção, mas para aqueles que estão nos ouvindo, eu deixo aqui a questão de outros artigos do professor Rubens, especificamente sobre a questão do corporativismo, né? Eu lembro bastante um artigo que ganhou muito escopo no passado sobre o corporativismo no movimento docente,
né? Inclusive gerou muita polêmica. Então, o professor Rubens é bom lembrar que é também um intelectual que refletiu sobre o corporativismo nas estruturas sindicais. Então, há vários textos que vão nesse sentido. Fica aí a dica para quem está nos ouvindo. Obrigado. E eu vou aproveitar essa interrupção, Rubens, para encaminhar uma nova pergunta. Mas só para... Claro, fique à vontade. Pode até algumas vezes pensar que a pessoa que critica o cooperativismo sindical está aí ignorando, querendo impor, ignorando, forçando seus limites, etc. Mas eu lembro que é Gramsci que assinalou a necessidade do espírito de sacrifício dos trabalhadores para que ele pudesse exatamente superar o corporativismo e consolidar propostas e ações com vistas ao interesse geral. Pronto. Alô? Rubens, está me ouvindo? Agora estou. Eu parei, Pronto. né? Pronto. Tem mais duas questões. Uma que me mandaram pelo chat, do Antônio Alves, nosso aluno também aqui no programa de pós-graduação, que diz o seguinte: vou deixar a pergunta sobre a milícia dos ditos 300, né, que aqui a tempo de hoje não passam de 30. Como o professor vê esse tipo de fenômeno que utiliza uma estética neofascista em manifestações de apoio ao presidente? Porque quando a gente fala em fascismo, é preciso que a gente entenda que trata-se de um conjunto de facetas. Tem um elemento político, estatal, econômico, o elemento moral, o elemento religioso, o elemento ético, o elemento religioso. E o elemento estético sempre foi um elemento muito importante na estrutura ideológica do fascismo e para a cooptação das massas. Não é? A máquina de propaganda fascista era muito eficiente em associar muitas imagens, não é? Aos interesses que eles tinham de passar para os trabalhadores. E aqui nós temos também o começo de uma certa estética fascista. Eu lembro recentemente naquele ato bastante caricato, bizarro mesmo, do ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro reproduzindo a estética de Goebbels, a estética fascista, falando numa cultura nacional e tal coisa, exaltando valores fascistas, mas também usando uma estética fascista. O próprio Bolsonaro a cavalo ontem, apesar de parecer bizarro, né? Parece um saco de batatas. Certamente ele nunca subiu num cavalo na vida, ou se subiu, nunca aprendeu a cavalgar, mas aquela estética do líder em cima do cavalo também tem uma simbologia paralela com o fascismo de Mussolini, né? E ainda nesse fim de semana, essa manifestação em Brasília daquela meia dúzia com imagens que lembram imediatamente a Ku Klux Klan. Então, como é que você pensa esse mimetismo de uma certa estética fascista? Para ser sincero, eu acho que nós não tínhamos debruçado sobre essa questão. Ela emerge, adquire contornos, manifestações exteriores. Agora, você lembrou o posicionamento do secretário lá que foi demitido à força, né, porque o protesto da comunidade internacional, judaica inclusive, mas esse componente, o peso desse componente do governo na formulação de uma estratégia, eu acho que a gente não tem condição de dizer qual é, não. De qualquer forma, você mesmo já poderia subsidiar nessa matéria, se fosse o caso, porque isso é uma novidade. Né? Nós temos acompanhado diariamente, não novidade, não a existência desses bolsões, mas a dimensão que eles têm, né? Como é que vão progredir, ou que setores convencer, etc. Eu
Não tem condição de analisar isso. A gente está em face de coisas muito novas. A gente precisa, de fato, se debruçar nessa nova realidade para pensá-la criticamente. É uma tarefa que é urgente, é imperativa. Bem, Rubens, eu queria aproveitar também para repassar a palavra para uma aluna nossa também do programa de pós-graduação e também jornalista da Band News, que é a Rejane Negreiros, que ela pediu a palavra para fazer uma questão para você. Então eu deixo aberto o microfone para a Rejane Negreiros. Tá bem, Rubens? Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir, Artigas? Estou ouvindo com atenção. Oi, está me ouvindo? Agora eu Boa vejo o tarde. começo. Boa tarde, professor. A pergunta que eu gostaria de fazer é, baseado em tudo que o senhor fala sobre o fascismo, o protofascismo, as características aí fascistas, né, que expressam muito bem as ações, as atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, né, a gente fala também, por exemplo, de ações ou de decisões ou de falas autoritárias por meio de censura, por meio de ataques às instituições que são democráticas. Nesse sentido, eu gostaria de saber qual é o papel da democracia nisso tudo. E por que eu pergunto? A gente tem visto muitas críticas com relação à atuação dessas instituições que são pilares da democracia. Muita gente diz que o Supremo Tribunal Federal, os ministros deveriam reagir a esses ataques de uma outra forma, a própria Câmara Federal poderia reagir de outra forma e fica apenas emitindo notinhas de repúdio. Então, nesse sentido, e diante de toda a criminalização da própria política, diante de toda a criminalização dos partidos mais progressistas, né, que acabaram ganhando uma conotação muito negativa do ponto de vista da sociedade, quando a gente vai ver até mesmo as manifestações de rua, que acabaram perdendo muito apoio popular nesse sentido, porque as pessoas passaram a desacreditar de muitas manifestações, porque elas eram organizadas, por exemplo, por sindicatos e partidos políticos. Nesse sentido, qual é o papel da democracia? É um papel de passividade nesse momento? Como exercer essa democracia de modo, né, que esses ataques a ela própria sejam parados, sejam suspensos e contidos? Bom, eu esbocei essa questão, mostrando naturalmente o limite que nós temos para avançar nela, mas eu queria, portanto, retomar isso, já que você está colocando, lembrando que, conversando com artigos, eu expressei isso, um esboço de análise de conjuntura que eu estou escrevendo. Os nossos principais atores atualmente são atores institucionais. Né? Você mesmo enumerou alguns deles: Congresso, Supremo, né? Ministério Público e outros que têm um poder. Então, primeiro, para isso a gente vai, para traçar uma estratégia pela democracia, tem que compreender o momento atual. E estamos em elaboração, porque a maior parte das análises que eu leio, de colegas com uma formação invejável, entretanto, eu não vi, eu vejo mais as semelhanças que eles colocam, as diferenças profundas de 64, né, do golpe militar de 64 para o de agora. Isso tem a ver com sua pergunta, porque quais são os atores que estão em cena? No Brasil, a sociedade, essa luta política se dá no nível institucional. A sociedade está quase totalmente passiva. Sindicato, partido, né? Por acaso vão fazer um golpe, vão dar um golpe militar, ele vai ser deflagrado contra quem? Né? Porque quando dá um golpe militar, há uma tensão social, uma luta de classes embasando, né, como pano de fundo, que é o último recurso, a última rácio
da classe dominante quando ela não consegue, nas democracias das quais ela faz parte e com as limitações que ela tem, conservar o poder ou ver que há a possibilidade de ele ser excessivamente partilhado ou produto social. Essa questão se coloca. Vai dar esse golpe contra quem, meu Deus? Né? Em um golpe institucional, será que uma refrega entre instituições cuja fragilidade e incapacidade de se opor, de assumir uma posição plenamente democrática, será que as reações vão justificar um golpe perante as Forças Armadas, as Forças Armadas ficarem desacreditadas, apoiando um governo em franco declínio de apoio popular, completamente destrambelhado e considerado como tal pela maior parte da população? Bom, então, essa estratégia, por isso mesmo, seria centrada na União pela Democracia, seria uma estratégia ofensiva, contraofensiva, de guerra. Há muito tempo, o professor Artigas testemunho, e não há muita originalidade não, mas de qualquer forma eu venho há muito tempo insistindo, inclusive artigo meu, União pela Democracia. Uma vez na Câmara dos Vereadores eu recebi um título lá da Câmara, no momento que eu termino, isso há 2 anos, mostrando perigos que a gente encontrava, a necessidade de fazer essa união. Agora, qual é a discussão sobre essa união? Eu mesmo, professor Artigas, conversamos hoje um pouco sobre isso. É um ponto também a ser construído, mas, em primeiro lugar, se esses partidos tivessem mais interação com a base, PSB, PT, PDT, são todos partidos autoritários, em grau diferente, mas são autoritários. Né? Então, longe de um modelo de partido morrendo, eu acho que esse autoritarismo partido explica muito que eles não consigam canalizar, se mover, ter uma posição dinâmica, protagonista na construção da democracia. Eu acho que esse problema tem que ser resolvido e tem a ver com o corporativismo partidário. Né? Eu mesmo acho que cada um desses partidos ficam olhando para si mesmo, narcisicamente, ninguém pode criticá-los, porque a burguesia, alguns argumentos ridículos que foram colocados nesse sentido, me desculpe quem os defende quando critica o PT. Quando eu critico o PT é porque, e outros é porque eu quero que ele se fortaleça, não é ignorando os problemas, a grave responsabilidade que teve o PT objetiva nesse processo, que a gente vai compreender melhor a situação brasileira, reconstruir uma aliança. Então, concluindo, há que consolidar uma aliança de esquerda, mas, ao mesmo tempo, é preciso a união pela democracia com os mais amplos setores. Eu conversava, portanto, agir em todos os sentidos, em termos políticos, mas também fortalecendo a oposição ao regime em termos ideológicos, né? Alimentando, cada vez mais fica demonstrado que há uma relação, uma interação grande com o setor cultural, ideológico, artístico, com o setor político, não se pode mais querer só fazer essa defesa da democracia numa linguagem puramente política. Pois bem, então eu acho que tem que resolver o problema dos partidos, né, que eles estão em estado catatônico, né, e isso tem a ver com o autoritarismo da formação social dele, de vários outros fatores, pode analisar aqui. Tem que haver uma maior mobilização, exatamente combatendo o corporativismo, procurando unir e se debater a natureza dessas uniões, né? Porque eu conversei com o professor Artigas, eu tendo a considerar válida qualquer união que convide de Lula a Dória para assinar um manifesto exigindo, criticando fortemente Bolsonaro, querendo garantir o Estado de Direito e a liberdade democrática. Agora é preciso ver como é isso, né? É preciso ver se esses elementos estão contidos, se essa união não será instrumentalizada, etc. Mas o nosso caminho é a União pela Democracia, e eu, inclusive, tenho artigo militar, politizar o cotidiano. Em outro, um artigo meu
saiu no contraponto, né? O policial cotidiano, o outro, você, militante da democracia, você que está fazendo essa pergunta agora, o doutor Artiga que está na minha frente, eu. Temos que ter uma militância pessoal, temos que nos empenhar muito mais, temos que dialogar com aqueles que têm dúvidas ou que fizeram opções que hoje constatam nocivas ao interesse do país. Precisamos mexer mais a nível pessoal, a nível partidário e a nível de articulação em torno da União pela Democracia. Muito bem, Rubens. Você me ouve? Ouço. Pronto. Eu gostaria agora de deixar ainda aberto, mas um pouco se há mais alguém que deseja fazer questões, então já pode usar o microfone e a gente segue para o encerramento dessa atividade. Então, eu queria agradecer muito o professor Rubens pela disponibilidade, pela clareza de apresentação das ideias que vêm sendo formuladas já há algum tempo, né? Eu sempre mantenho um profícuo diálogo intelectual com o professor Rubens e venho acompanhando a atividade que ele vem fazendo de pesquisa, de reflexão, de militância. Eu só gostaria de colocar essa fala de hoje do professor Rubens e esses 2 artigos que eu encaminhei pelo chat para todos, como parte de um esforço que o professor vem fazendo, que deve desaguar numa publicação que deve sair para breve, né, Rubens? Você já está no final, não é? Ideologia, política, psicologia e política explicam Bolsonaro, será o título do livro, né? Com todos os trabalhos organizados e desenvolvidos voltados para a crítica e a compreensão do bolsonarismo e da nossa conjuntura política. Espero que dentro de 3 meses possa sair. E agradeço muito a publicidade prévia que é feita em nome da causa comum, que é a ampliação do conhecimento e o debate sobre a democracia. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor Rubens. Obrigado a todos os participantes. Obrigado, Marcos, que comandou a parte técnica dessa atividade. E convido a todos para participarem das próximas atividades do programa de pós-graduação. O Marcos fez a gentileza de colocar também o link no chat, onde vocês poderão encontrar toda a programação do programa de pós-graduação. E reforço aqui, mais uma vez, que acompanhem também, se tiverem interesse, as atividades do Departamento de Ciências Sociais, que apresentou aí um rol bastante amplo de lives, cursos, minicursos abertos, que todos poderão participar. Agradeço a todos e termino aqui nossa atividade do dia. Muito obrigado e até a próxima.